Este vídeo ele é destinado a fazer uma contraposição entre o estoicismo e o cinismo, de modo que nós possamos ter bem nítido a diferença entre uma e outra escola da antiguidade. Essa dúvida, na verdade surgiu como uma dúvida, foi feita num grupo do Facebook, onde eu exponho algo sobre a indiferença, onde eu estava falando, na verdade, sobre a indiferença estoica, e eu fiz uma contraposição, só que eu não mencionei que era uma contraposição, à indiferença cínica, dizendo aí que existe uma diferença fundamental entre as duas. Mas eu vou estender o vídeo e falar de um modo geral sobre as diferenças entre uma e outra escola. É muito interessante que nós paremos para pensar, por exemplo, na origem do cinismo e na origem do estoicismo. Todo mundo sabe que o estoicismo ele surge como uma ramificação do cinismo, ele surge a partir do cinismo, a partir de Crates, que era um cínico e professor de Zenão. Mas muito curioso é pensar, por exemplo, o que aconteceu com Zenão e o que aconteceu com Diógenes, que na verdade foi muito parecido com o que aconteceu com Sócrates. Todo mundo sabe que Sócrates, quando esteve no templo de Apolo em Delfos, ele viu aquela inscrição: conhece-te a ti mesmo. Então é como se esse conhece-te a ti mesmo se tornasse uma expressão do socratismo, um emblema e um direcionamento divino, um direcionamento sobrenatural que Sócrates teve para, a partir daí, começar a fazer a sua paideia, né, o seu ensino, o seu ministério de ensino. Isso também aconteceu com Zenão, isso também aconteceu com Diógenes. Diógenes foi até o templo de Apolo em Delfos, e lá foi-lhe revelado pelo oráculo que ele deveria transfigurar a moeda. A partir daí, dessa sentença que Apolo deu a ele, ele começou então a desenvolver o cinismo. Isso aconteceu também com Zenão. Zenão também foi em Apolo de Delfos e lhe falou: torna-te da cor dos mortos. Então, esse torna-te da cor dos mortos, ele entendeu como uma recordação dos antigos. Que antigos? Provavelmente Heráclito. Esse emblema apolíneo que todos esses chefes de escolas tiveram, na verdade, mostra que eles estiveram, de uma certa forma, associados à figura socrática de que, na verdade, o ensino da filosofia deles era divina, de que o ensino do pensamento deles provinha dos deuses, e por isso eles eram divinizados. E realmente acontecia, né? Era comum os chefes, os fundadores das escolas serem divinizados. Epicuro foi divinizado, era considerado como divino. Zenão também era considerado como divino. Crisipo, Diógenes, então, nem se fala. Isso era muito comum na época. E provavelmente, quando Diógenes Laércio falava essas coisas, né, da ida desses filósofos a Apolo, foi numa tentativa de fazer com que eles se assemelhassem a Sócrates. É muito curioso essa indagação. Mas existem algumas diferenças. Se começar a pensar, por exemplo, numa diferença fundamental entre o estoicismo e o cinismo, que é a sistematização, né? O estoicismo ele é todo sistemático, né? Você tem isso bem delimitado: o que é ética, o que é epistemologia, o que é cosmologia, o que é psicologia, e inclusive com relação aos termos técnicos. Então você tem vários termos técnicos no estoicismo. A diáfora, que é o mais conhecido, né? Indiferença, logos, physis, oikeiosis, proegmena, tis. Você vai encontrar alguns outros termos técnicos aí. O que você encontra de termo técnico no cinismo? Fundamentalmente apenas duas palavras: anaideia e parresia. Não tem mais nada. O que isso significa? Significa que, na verdade, o estoicismo esteve muito mais interessado na sistematização da sua
do seu sistema. Aquilo tinha que ficar muito bem fechadinho, de modo que eles pudessem, inclusive, contestar as outras escolas. As outras escolas, especialmente os céticos, diziam que os estoicos eram dogmáticos, e realmente eram, porque era muito fechado, o sistema era muito fechado. Ele dava perguntas e dava respostas. Isso não acontecia muito com o cinismo. Na verdade, Antístenes e Diógenes estavam muito mais preocupados com uma filosofia que se convertesse numa prática de vida. É o que eles chamavam de caminho rápido da virtude. A filosofia ela não se caracterizava como uma espécie de direcionamento intelectual. Não, o cinismo não era direcionamento intelectual. O cinismo era prática de vida. E essa prática de vida, embora posteriormente os estoicos falassem da indiferença, os céticos também falavam de indiferença. Só que era diferente, uma indiferença bem diferente um do outro, porque a visão de mundo deles era diferente. Diógenes era aquele cara que, vivendo dentro do barril, ele se submetia a tudo. Então, ele era muito conhecido como sendo o filósofo da contingência, porque ele assumia tudo o que acontecia na vida dele como sendo algo próprio da vida, que ele tinha que, na verdade, se submeter como indiferença. A felicidade, para ele, era traduzida como uma espécie de resiliência com relação a tudo que pudesse acontecer. Porque, na verdade, nada importava, tudo era convenção. O trabalho do filósofo, para que ele pudesse alcançar a felicidade, era fazer com que ele transpassasse as convenções. Porque as convenções nada mais eram do que isso, apenas convenções. Casamento era convenção, fazer com que as pessoas se vestissem dessa ou daquela forma era convenção, religião era convenção, apesar de vários filósofos cínicos terem visões diferentes da religião da época, tá? Mas, de modo geral, você pode entender como sendo uma convenção também, ou melhor, a forma com que a religiosidade era expressa, isso era convenção. Não necessariamente a experiência dos deuses, né? E no cinismo, e no estoicismo? No estoicismo, ele tinha uma penetrabilidade, quando ele sai do período grego, entra especialmente no período imperial, ele surge como um movimento que abrange a intelectualidade da época, diferente do cinismo. O cinismo é um movimento de povão. É aquele cara que se vestia com manto, com bastão, mendigando e falando para o povo. Os estoicos não, eles falavam para os intelectuais, até porque, por ser sistemático, só os intelectuais seriam capazes de entendê-los. É claro que no romano existia uma tendência muito maior por exemplo, de fazer apenas um aconselhamento moral. Mas a base era grega. Sendo a base grega, seria interessante você conhecer primeiro o pensamento grego, que deu sustentabilidade ao pensamento romano. Eu falo isso em todos os vídeos. Conheça primeiro Zenão, conheça primeiro Crisipo, depois você passa para os romanos. Ou, se você quiser, para Panésio e Posidônio. Mas conheça primeiro Zenão e Crisipo, porque eles vão dar sustentabilidade. Tem um vídeo atrás que eu falei sobre o que há de estoico Marco Aurélio. E eu falo bastante nisso, né? Onde eu falo que Marco Aurélio não foi exatamente só estoico, mas ele teve uma base fundamentalmente cínica, embora existam outras interpretações. Então, o estoicismo ele surge como um movimento intelectual. E intelectual porque a escola ela é sistemática. O que não aconteceu com o cinismo. Como era um movimento de rua, então os filósofos cínicos, Pelegrino Proteu, por exemplo, andavam às ruas, como se fosse um andarilho, alguns séculos depois, cristão, né? Onde cristãos
muito influenciado pelos filósofos cínicos, andavam nas ruas pregando a ressurreição, mas esse modelo de como é que eu posso dizer, de discurso, de narrativa para o povo nas ruas, esse modelo é cínico, né? E os cristãos apenas incluíram essa narrativa, esse modo de fazer filosofia dentro do seu discurso, no discurso cristão. Uma outra diferença fundamental que existe, e na verdade aqui eu respondo então a pergunta que foi feita lá no grupo do Facebook, com relação à diferença que existe no modo de você encarar a indiferença. Porque de um modo geral, você vai falar que o estoico é aquele cara que aceita tudo, é aquele cara que é indiferente a qualquer tipo de coisa, mas não é isso. Se você pegar cuidadosamente Crisipo, Zenão e Crisipo, você vai ver que existem diferenças. Porque esse modo que você está falando, de aceitar tudo como sendo diferente, isso não é estoico, isso é cínico. Diógenes, sim. Diógenes ele vai viver no barril, vai rejeitar todas as convenções e vai encarar a parresia e a anaideia, né, o dispodor e o livre discurso, né, como sendo um caminho para a virtude, um caminho longo, um caminho curto para a virtude. Mas por quê? Porque, na verdade, começou a surgir, a partir de Zenão, um discurso heterodoxo. Zenão tinha um aluno que era Aristão de Quios, que começou a polemizar com Zenão. E posteriormente Crisipo foi contra Aristipo para defender Zenão. Então ocorreu um cisma dentro do estoicismo a partir de Zenão, onde então surgiu uma tendência mais cínica, né? Alguns autores vão dizer que Aristão tinha uma tendência mais cínica, contrapondo Crisipo, que tinha uma tendência mais ortodoxa via Zenão. Que diferença que era essa exatamente? Consiste no seguinte: Aristão dizia que quando você começa a falar que o sábio ele deve procurar assim, eu vou começar de uma outra forma para ficar mais fácil. Existe um conceito no estoicismo chamado de oikeioses. Oikeioses você pode traduzir com apropriação de si, alguma coisa nesse sentido. O que vai fazer com que você se conserve, é a apropriação, é a conservação de si. A partir do conceito de oikeioses, ele vai extrair o conceito de indiferença. Então, baseado na oikeioses, o indiferente ele vai exigir que você tome, que as suas escolhas morais sejam inicialmente no sentido de preservar, assim. Por exemplo, se você puder escolher entre saúde e doença, o sábio, em função da oikeiose, da preservação de si, ele vai escolher a saúde. Porque com a saúde você vai se preservar. Se você puder escolher entre riqueza e pobreza, você vai escolher riqueza. Porque a oikeiose fará com que você escolha a riqueza para que você possa se preservar. A oikeiose é um modelo de preservação. Esse conceito de oikeiose não tem no cinismo. Isso é estritamente estoico. Quando a riqueza não for possível, aí você vai para a pobreza. Quando a saúde não for possível, você vai para a doença. Então existe um indiferente, mas que não é um indiferente. É o que os estoicos Zenão e Crisipo vão chamar de adiáphora proegmena, quer dizer, o indiferente preferível. É indiferente. Saúde e riqueza é indiferente, mas é preferível. É preferível em relação à doença e em relação à pobreza. Podendo escolher, você escolhe saúde e riqueza. Senão, doença e pobreza. Entendeu a diferença? O cinismo não tem isso. Para o cinismo, e essa é a crítica que Aristão faz, é que se existe um indiferente e ele é preferível, então não existe indiferente. Essa era a crítica de Aristão.
Ou seja, não existe essa de você ter que escolher esse ao invés desse, porque esse é preferível. Porque se você escolhe um em função do outro, então você acabou com a ideia aí do indiferente. É tudo cínico. Porque o cinismo, sim, o cinismo ele vai ignorar tudo. É tudo indiferente. E é em função dessa indiferença a tudo, porque tudo é convenção, afinal de contas, é que ele escolhe o caminho mais curto. Esse é o caminho mais curto, é o caminho da contingência, é o caminho de Diógenes. Essa é a crítica que Aristóteles faz. Essa crítica você encontra, por exemplo, nesse livro, que eu vou deixar o link aqui embaixo, Os Cínicos, né, o movimento cínico na Antiguidade e seu legado, que é um livro bem grosso, e é um livro técnico, tá? E aqui tem um capítulo só sobre Aristão. Se eu não me engano, Diógenes Laércio, Vidas e Doutrina dos Filósofos Ilustres, também fala de Aristão, não me lembro. Mas pegue para esse livro que ele é bem interessante, e tem outras fontes também, mas isso aqui é a principal. Então essas são as diferenças fundamentais entre os estoicos e os cínicos. Espero que vocês tenham entendido essas diferenças fundamentais. Existem outras diferenças, mas essas são as fundamentais. E fica aqui então para que vocês possam compartilhar e aumentar a discussão a respeito do cinismo e do estoicismo. Siga nossa página no Facebook, siga nosso canal no YouTube, não deixe de compartilhar. Nos encontramos, até a próxima.